Urgente. CIA planeja a captura de Maduro nas próximas horas. Operação secreta na Venezuela revelada. Fim do regime chavista. A operação que pode mudar o rumo da América Latina. A tensão geopolítica na América Latina está prestes a atingir um ponto de ebulição sem precedentes. Informações confidenciais obtidas através de fontes próximas aos serviços de inteligência norte-americanos indicam que a CIA está coordenando uma operação de alta complexidade para capturar Nicolás Maduro nas próximas horas. Se confirmada, esta seria uma das mais audaciosas intervenções dos Estados Unidos na região desde a captura de Manuel Noriega no Panamá em 1989. O ditador venezuelano, que há anos submete seu povo a uma das piores crises humanitárias do hemisfério ocidental, pode finalmente enfrentar a justiça internacional. Com mais de 7 milhões de venezuelanos forçados a fugir de seu próprio país, a economia destruída pela incompetência socialista e uma repressão brutal contra qualquer forma de oposição, Maduro transformou a Venezuela de uma das nações mais prósperas da América do Sul em um verdadeiro estado falido. O contexto da operação. A situação na Venezuela deteriorou-se dramaticamente nos últimos anos. O regime de Maduro, herdeiro direto do legado desastroso de Hugo Chávez, implementou políticas econômicas que levaram à hiperinflação, escassez generalizada de alimentos e medicamentos e ao colapso total das instituições democráticas. O país, que já teve as maiores reservas de petróleo do mundo, agora não consegue nem mesmo refinar seu próprio combustível. Os Estados Unidos, sob diferentes administrações, mantiveram uma postura firme contra o regime venezuelano. As sanções econômicas implementadas ao longo dos anos visavam pressionar Maduro a restaurar a democracia e cessar as violações sistemáticas dos direitos humanos. No entanto, o ditador mostrou-se resiliente, apoiando-se no suporte de regimes autoritários como China, Rússia, Irã e Cuba para manter-se no poder. A suposta operação da CIA não surge do nada. Ela é o resultado de anos de planejamento estratégico e coleta de inteligência. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Maduro, acusado formalmente de narcotráfico e narcoterrorismo. As evidências coletadas ao longo dos anos pintam um quadro sombrio de um regime profundamente envolvido com o tráfico internacional de drogas, usando o aparato estatal para facilitar o fluxo de cocaína para os Estados Unidos e Europa. Os detalhes da operação. Segundo fontes bem posicionadas nos círculos de inteligência, a operação em desenvolvimento envolve múltiplas agências norte-americanas trabalhando em coordenação. A CIA estaria liderando os esforços de inteligência, enquanto elementos da DEA, Drug Enforcement Administration, forneceriam expertise específica relacionada às acusações de narcotráfico. Há também indícios de que forças especiais do Comando Sul dos Estados Unidos possam estar posicionadas estrategicamente na região, prontas para agir quando necessário. O timing da operação não é coincidência. Analistas acreditam que a janela de oportunidade se abriu devido a várias circunstâncias convergentes. Primeiro, há relatos de crescente insatisfação dentro das próprias Forças Armadas venezuelanas, tradicionalmente o pilar de sustentação do regime chavista. A combinação de salários miseráveis, corrupção endêmica e a pressão internacional está criando fissuras na lealdade militar. Segundo, a situação econômica catastrófica tornou-se insustentável até mesmo para os apoiadores mais fervorosos do regime. A moeda venezuelana é praticamente sem valor, a população passa fome, e os serviços básicos como eletricidade e água são intermitentes na melhor das hipóteses. Esta deterioração criou um ambiente propício para mudanças drásticas. Terceiro, o isolamento internacional de Maduro atingiu novos patamares. Mesmo países latino-americanos tradicionalmente esquerdistas começaram a questionar publicamente a legitimidade do regime venezuelano. A Organização dos Estados Americanos, OEA, não reconhece Maduro como presidente legítimo
e dezenas de nações reconhecem Juan Guaidó ou outros líderes da oposição como os verdadeiros representantes do povo venezuelano. A estratégia de inteligência. A operação da CIA representa anos de trabalho meticuloso de inteligência humana e técnica. Agentes infiltrados teriam conseguido penetrar nos círculos mais próximos de Maduro, fornecendo informações cruciais sobre seus movimentos, rotinas e esquemas de segurança. Esta é uma tarefa extremamente perigosa, considerando a paranoia característica do regime e sua disposição para eliminar qualquer ameaça percebida. A inteligência de sinais também desempenha um papel fundamental. A NSA, National Security Agency, teria interceptado comunicações críticas entre membros do alto escalão do regime, revelando não apenas planos operacionais, mas também tensões internas e possíveis desertores. Esta guerra nas sombras da informação é travada 24 horas por dia, com analistas dedicados monitorando cada movimento do aparato chavista. Fontes indicam que a CIA estabeleceu uma rede de colaboradores dentro da Venezuela, incluindo militares descontentes, membros da oposição e até mesmo indivíduos dentro do próprio governo que perceberam que o navio está afundando. Estas fontes humanas são inestimáveis, fornecendo o tipo de informação contextual e em tempo real que nenhuma tecnologia pode substituir. As implicações jurídicas. A captura de Maduro levanta questões jurídicas complexas e sem precedentes recentes. O ditador venezuelano é procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sob múltiplas acusações graves. A principal delas envolve conspiração para narcotráfico, com promotores alegando que Maduro e seus associados transformaram a Venezuela em um narco-estado, facilitando o transporte de toneladas de cocaína através do território venezuelano rumo aos Estados Unidos. As acusações não param por aí. Maduro também enfrenta alegações de narcoterrorismo, uma acusação particularmente séria que combina tráfico de drogas com atividades terroristas. Segundo a acusação formal, o regime venezuelano manteve laços estreitos com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mesmo após o acordo de paz colombiano, fornecendo refúgio seguro para líderes guerrilheiros e facilitando suas operações de narcotráfico. A base legal para uma operação de captura extraterritorial é estabelecida através de vários precedentes. O caso mais notório é a invasão do Panamá em 1989, quando forças norte-americanas capturaram o general Manuel Noriega, que também enfrentava acusações de narcotráfico. Noriega foi levado aos Estados Unidos, julgado, condenado e preso. Este precedente estabelece que os Estados Unidos estão dispostos a usar força militar para capturar indivíduos acusados de crimes graves, particularmente quando envolvem drogas e ameaças à segurança nacional. O papel da comunidade internacional. A reação internacional a uma operação deste tipo seria intensamente dividida. Os aliados tradicionais dos Estados Unidos na Europa e América Latina provavelmente apoiariam a ação, especialmente países que já reconhecem a ilegitimidade do regime Maduro. Nações como Colômbia, Brasil, dependendo do governo em exercício, e países da América Central que sofreram com o influxo de refugiados venezuelanos veriam a captura como um passo necessário para restaurar a estabilidade regional. Por outro lado, os aliados autoritários de Maduro certamente condenariam veementemente a operação. A Rússia, que mantém interesses estratégicos significativos na Venezuela, incluindo bases militares e acordos de defesa, reagiria com fúria diplomática. Putin vê a Venezuela como um ponto de apoio crucial na América Latina, uma área tradicionalmente sob influência americana, e qualquer ação contra Maduro seria interpretada como um golpe direto aos interesses russos. A China, que investiu bilhões de dólares na Venezuela através de empréstimos garantidos por petróleo, também teria preocupações significativas. Pequim tradicionalmente defende o princípio da não interferência em assuntos internos de outros países, embora esta posição seja frequentemente hipócrita considerando suas próprias ações. No entanto, os interesses econômicos chineses na Venezuela
são substanciais o suficiente para motivar protestos diplomáticos vigorosos. Cuba, o mentor ideológico e apoiador prático do chavismo, perderia um aliado vital. A Venezuela fornece petróleo subsidiado para a ilha comunista, uma tábua de salvação econômica crucial. A queda de Maduro seria um golpe devastador para o regime Castro, potencialmente acelerando mudanças políticas em Cuba. A situação humanitária na Venezuela. É impossível discutir o futuro de Maduro sem contextualizar o sofrimento humano que seu regime causou. As estatísticas são absolutamente chocantes e representam uma das piores crises humanitárias do mundo contemporâneo. Mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país desde que Maduro assumiu o poder, uma diáspora em escala similar às zonas de guerra ativas no Oriente Médio. Dentro da Venezuela, a situação é desesperadora. A inflação atingiu níveis estratosféricos, tornando o bolívar essencialmente sem valor. Cidadãos comuns perderam as economias de uma vida inteira da noite para o dia. Aposentados que trabalharam décadas agora recebem pensões que não compram nem mesmo uma refeição básica. Esta destruição econômica não foi acidental. Foi o resultado direto de políticas socialistas mal concebidas, incluindo controles de preços draconiano, nacionalizações em massa e impressão desenfreada de dinheiro. O sistema de saúde venezuelano, que já foi inveja da região, entrou em colapso completo. Hospitais operam sem os medicamentos mais básicos, incluindo analgésicos, antibióticos e anestésicos. Cirurgias são realizadas sem anestesia adequada. Mulheres grávidas enfrentam riscos extremos devido à falta de cuidados pré-natais e equipamentos médicos básicos. Doenças que haviam sido erradicadas, como malária e difteria, ressurgiram com força. A escassez de alimentos transformou um país que deveria ser próspero em um lugar onde cidadãos comuns passam fome. Supermercados têm prateleiras vazias. Famílias fazem fila durante horas na esperança de comprar produtos básicos, muitas vezes sem sucesso. A desnutrição, especialmente entre crianças, atingiu níveis alarmantes. Relatórios documentam venezuelanos comendo de lixeiras ou caçando animais urbanos para sobreviver. O fracasso do socialismo bolivariano. A tragédia venezuelana é um estudo de caso perfeito sobre o fracasso inevitável do socialismo. Hugo Chávez chegou ao poder prometendo socialismo do século XXI, uma versão supostamente melhorada das ideologias fracassadas do passado. Ele nacionalizou indústrias, implementou controles governamentais abrangentes sobre a economia e distribuiu a riqueza do petróleo através de programas sociais populistas. Inicialmente, quando os preços do petróleo estavam altos, estes programas criaram uma ilusão de sucesso. Chavistas apontavam para melhorias em indicadores sociais como prova de que seu modelo funcionava. No entanto, esta prosperidade era completamente artificial, sustentada apenas pela commodity do petróleo e não por crescimento econômico genuíno ou produtividade melhorada. Quando os preços do petróleo caíram, o castelo de cartas desmoronou. Não havia base econômica real, nenhum setor privado robusto, nenhuma diversificação econômica. A Venezuela havia se tornado um caso clássico de doença holandesa, onde a dependência de recursos naturais destrói outros setores da economia. Pior ainda, até mesmo a indústria petrolífera, a galinha dos ovos de ouro da nação, foi devastada pela incompetência e corrupção. A PDVSA, a Companhia Petrolífera Estatal Venezuelana, que já foi uma das mais eficientes do mundo, tornou-se um símbolo de fracasso socialista. Especialistas foram demitidos e substituídos por leais ao partido sem qualificações técnicas. Equipamentos não foram mantidos. Investimentos cessaram. A produção despencou de mais de 3 milhões de barris por dia no início dos anos 2000 para menos de 500 mil atualmente, uma queda de mais de 80%. Esta destruição não foi acidental. É o resultado inevitável. Quando ideologia substitui competência, quando lealdade política é valorizada acima de expertise técnica, quando o governo assume controle de setores que não entende.
O socialismo bolivariano não foi uma versão melhorada do socialismo. Foi simplesmente a mesma receita fracassada, com um novo nome. As conexões com o crime organizado. Um dos aspectos mais sórdidos do regime Maduro são suas conexões profundas com o crime organizado internacional. As acusações do Departamento de Justiça americano não são baseadas em especulação, mas em anos de investigação meticulosa e evidências concretas. O regime transformou a Venezuela em um ponto de trânsito crucial para o tráfico de cocaína da Colômbia rumo aos mercados norte-americanos e europeus. O Cartel dos Sóis, assim chamado devido aos emblemas de sol usados por generais venezuelanos, representa a fusão completa entre aparato estatal e crime organizado. Generais de alto escalão, membros da Guarda Nacional Bolivariana e outros funcionários do governo estão diretamente envolvidos em facilitar o movimento de drogas. Aeroportos e portos venezuelanos são usados livremente por traficantes, com proteção oficial garantida. As conexões vão além do simples trânsito. Há evidências de que laboratórios de processamento de cocaína operam em território venezuelano sob proteção do regime. Pistas de pouso clandestinas foram construídas, algumas em áreas remotas da selva, outras surpreendentemente próximas a instalações militares. Embarcações carregadas com toneladas de cocaína partem de portos venezuelanos, sem medo de interdição. O dinheiro gerado por estas atividades ilícitas é crucial para a sobrevivência do regime. Com a economia formal destruída e as receitas do petróleo em queda livre, o narcotráfico tornou-se uma fonte vital de divisas estrangeiras. Este dinheiro financia o aparato repressivo, paga bonificações para militares leais e permite que a elite chavista mantenha um estilo de vida luxuoso enquanto o povo passa fome. A resistência democrática venezuelana. Apesar da repressão brutal, o espírito de resistência democrática permanece vivo na Venezuela. A oposição, liderada por figuras como Juan Guaidó, Leopoldo López, Maria Corina Machado e outros, continua lutando pela restauração da democracia. Estas são pessoas extraordinariamente corajosas que arriscam suas vidas diariamente para confrontar um regime que não hesita em prender, torturar ou assassinar seus oponentes. A repressão contra a oposição intensificou-se dramaticamente nos últimos anos. Manifestações pacíficas são dispersadas com violência extrema. Protestantes são presos em massa, muitos desaparecendo no sistema penitenciário notoriamente brutal da Venezuela. Líderes da oposição foram forçados ao exílio ou vivem escondidos dentro do próprio país. Alguns foram presos sob acusações fabricadas, submetidos a julgamentos falsos e sentenciados a longas penas de prisão. A eleição presidencial de 2018, onde Maduro alegou vitória, foi amplamente denunciada como fraudulenta. Candidatos de oposição foram impedidos de concorrer, processos eleitorais foram manipulados descaradamente e observadores internacionais foram barrados. O resultado foi rejeitado por dezenas de nações e organizações internacionais. Esta farsa eleitoral levou Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, a declarar-se presidente interino em 2019, uma posição reconhecida por mais de 50 países. Embora o movimento Guaidó não tenha conseguido desalojar Maduro do poder, ele conseguiu algo crucial: manter viva a chama da legitimidade democrática. A comunidade internacional continua reconhecendo que Maduro é um usurpador, não um presidente legítimo. Esta pressão diplomática constante, combinada com sanções econômicas, mantém o regime isolado e defensivo. O papel dos militares venezuelanos. Os militares venezuelanos são simultaneamente o maior apoio e a maior ameaça potencial ao regime Maduro. Desde os dias de Hugo Chávez, as Forças Armadas foram sistematicamente cooptadas, com generais e oficiais superiores recebendo privilégios extraordinários, oportunidades de enriquecimento ilícito e posições de poder no governo. Esta estratégia de compra de lealdade funcionou por anos, mas as fissuras estão aparecendo. Oficiais de escalão inferior e soldados rasos enfrentam uma realidade muito diferente.
Seus salários são miseráveis, frequentemente insuficientes para alimentar suas famílias. Eles veem a corrupção obscena de seus superiores enquanto suas próprias condições deterioram. Esta disparidade está criando tensões perigosas dentro das Forças Armadas. Houve várias tentativas de levantes militares contra Maduro, todas fracassadas até agora. Em abril de 2019, Juan Guaidó fez um apelo para que os militares se juntassem ao movimento democrático, mas a tentativa de levante não conseguiu massa crítica suficiente. O regime respondeu com repressão intensificada contra militares suspeitos de deslealdade. Para uma operação da CIA ter sucesso, a neutralidade ou cooperação de elementos militares venezuelanos seria crucial. Analistas acreditam que a agência americana está trabalhando para identificar e cultivar contatos dentro das Forças Armadas venezuelanas, oferecendo anistia e benefícios futuros em troca de cooperação. Esta guerra psicológica visa explorar as fissuras existentes e criar ainda mais divisões. Precedentes. Históricos de intervenção. A história latino-americana está repleta de intervenções norte-americanas, tanto abertas quanto encobertas. Compreender estes precedentes é crucial para avaliar a operação atual contra Maduro. A invasão do Panamá em 1989 é o paralelo mais direto. Naquele caso, aproximadamente 27 mil soldados americanos invadiram o país para derrubar e capturar Manuel Noriega, que enfrentava acusações de narcotráfico nos Estados Unidos. A justificativa oficial incluía proteger cidadãos americanos no Panamá, defender a democracia e combater o tráfico de drogas. A operação foi rápida e militarmente bem-sucedida. Noriega foi capturado, levado aos Estados Unidos, julgado e condenado. No entanto, a operação também foi controversa, com críticas sobre o número de civis panamenhos mortos e questões sobre a legalidade da intervenção sob o direito internacional. Outros exemplos incluem o envolvimento da CIA na Guatemala, em 1954, derrubando o governo de Jacobo Arbenz, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, em 1961, o apoio ao golpe contra Salvador Allende no Chile, em 1973, e diversas intervenções em Granada, República Dominicana e outros países centro-americanos durante a Guerra Fria. Estas operações históricas geraram debate intenso sobre intervencionismo versus soberania nacional. Críticos argumentam que os Estados Unidos não têm direito de intervir em outros países, independente das circunstâncias. Apoiadores contra-argumentam que regimes brutais e ditatoriais perdem qualquer pretensão de soberania legítima e que os Estados Unidos têm tanto o direito quanto a responsabilidade de combater ameaças diretas como o narcotráfico. As implicações para o Brasil e a América do Sul. A situação venezuelana tem implicações profundas para todo o continente sul-americano, particularmente para o Brasil. A fronteira de mais de 2.000 quilômetros entre Brasil e Venezuela tornou-se um ponto de tensão crescente. Roraima, estado brasileiro fronteiriço, foi inundada por refugiados venezuelanos, colocando enorme pressão sobre serviços públicos locais e gerando tensões sociais. O Brasil, sob diferentes administrações, manteve uma posição relativamente cautelosa em relação à Venezuela. Durante os governos do PT, houve clara simpatia ideológica com o chavismo, com líderes brasileiros defendendo Chávez e Maduro internacionalmente. Esta postura mudou dramaticamente após o impeachment de Dilma Rousseff, com o governo Bolsonaro adotando uma linha dura contra o regime venezuelano. A captura de Maduro pela CIA seria vista com satisfação por setores conservadores brasileiros que há anos denunciam o regime venezuelano. No entanto, também levantaria questões sobre a segurança regional e a possibilidade de instabilidade na fronteira norte do Brasil. Um vácuo de poder na Venezuela poderia levar a caos temporário, com diferentes facções disputando o controle. A Colômbia tem interesses ainda mais diretos. O país sofreu por décadas com guerrilhas marxistas como as Farc e o ELN, que encontraram refúgio seguro na Venezuela sob proteção do regime chavista.
A fronteira colombo-venezuelana tornou-se uma zona sem lei, controlada por grupos armados envolvidos em narcotráfico, mineração ilegal e outros crimes. A remoção de Maduro poderia permitir à Colômbia finalmente pacificar esta região problemática. O futuro econômico da Venezuela pós-Maduro. Imaginar uma Venezuela pós-Maduro é vislumbrar tanto enormes desafios quanto oportunidades extraordinárias. O país possui as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, recursos minerais abundantes incluindo ouro e diamantes, vastas terras agrícolas férteis e uma população educada e trabalhadora. Os componentes para a prosperidade estão todos presentes, mas foram sistematicamente destruídos pelo socialismo chavista. A reconstrução exigiria reformas econômicas fundamentais. As empresas estatais, incluindo a PDVSA, precisariam de reestruturação completa ou privatização. Controles de preços e câmbio artificiais teriam que ser eliminados, permitindo que forças de mercado funcionem normalmente. O sistema judiciário corrupto e politizado necessitaria de reforma profunda para restaurar o Estado de Direito e proteger direitos de propriedade. A dívida externa venezuelana, estimada em mais de 150 bilhões de dólares, apresenta outro desafio enorme. Credores, incluindo China, Rússia e detentores de títulos venezuelanos, buscariam pagamento. Negociar reestruturação desta dívida seria crucial para liberar recursos para a reconstrução. A comunidade internacional provavelmente ofereceria algum alívio da dívida em troca de reformas democráticas e econômicas genuínas. Investimentos estrangeiros seriam absolutamente críticos. A indústria petrolífera venezuelana precisa desesperadamente de capital, tecnologia e expertise para recuperar níveis de produção anteriores. Empresas internacionais de petróleo estariam interessadas em retornar, mas apenas sob um ambiente legal e regulatório previsível que proteja investimentos. Criar este ambiente seria uma das primeiras prioridades de qualquer governo pós-Maduro comprometido com recuperação econômica. A dimensão geopolítica global. A crise venezuelana transcende questões regionais, tornando-se um ponto focal de rivalidades geopolíticas globais. A Venezuela representa o tipo de Estado cliente que grandes potências disputam para expandir influência. Para os Estados Unidos, uma Venezuela democrática e orientada ao mercado reforçaria a ordem hemisférica tradicional e eliminaria uma fonte de instabilidade e crime organizado. Para a Rússia, perder a Venezuela seria um golpe estratégico significativo. Moscou investiu pesadamente no regime chavista, fornecendo armas, treinamento militar, suporte técnico e proteção diplomática. Bases russas na Venezuela servem como projeção de poder no hemisfério ocidental, um símbolo de que a Rússia mantém capacidade global. Putin não abandonaria facilmente este posto avançado. A China enfrenta seu próprio dilema. Pequim investiu dezenas de bilhões em empréstimos garantidos por petróleo venezuelano. Com a produção petrolífera em queda livre, estes empréstimos parecem cada vez mais irrecuperáveis. A China poderia ver uma mudança de regime como oportunidade de proteger investimentos, negociando com um novo governo mais competente. Alternativamente, poderia resistir à mudança por lealdade ideológica ou medo de estabelecer precedente perigoso. Cuba é o ator regional com mais a perder. O regime Castro depende criticamente do petróleo subsidiado venezuelano. A queda de Maduro eliminaria este suporte vital, potencialmente desestabilizando o próprio regime cubano. Havana faria tudo ao seu alcance para proteger Maduro, mas suas opções são limitadas. A questão da legitimidade democrática. No coração desta crise está uma questão fundamental sobre legitimidade democrática. Maduro alega ser presidente legítimo, eleito pelo povo venezuelano. Seus críticos, incluindo dezenas de governos democráticos globalmente, rejeitam esta afirmação, citando eleições fraudulentas, supressão violenta da oposição e destruição de instituições democráticas. Esta questão de legitimidade não é meramente técnica ou legal, tem implicações profundas para a ordem internacional.
Se a comunidade global aceita que regimes podem manter poder através de fraude eleitoral e repressão violenta, então o princípio de soberania popular torna-se sem significado. Por outro lado, se nações individuais ou blocos podem desafiar regimes considerados ilegítimos, surgem questões sobre quem decide legitimidade e sob quais critérios. A posição conservadora enfatiza que verdadeira soberania reside no povo, não em ditadores que usurparam poder. Quando governos sistematicamente violam direitos humanos, destroem economias através de incompetência e mantêm-se através de fraude e força, eles perdem qualquer reivindicação moral de soberania. A comunidade internacional não apenas tem o direito, mas a obrigação moral de apoiar forças democráticas e opor-se à tirania. O papel da mídia e da propaganda. A batalha pela Venezuela também é travada no campo da informação e propaganda. O regime Maduro investiu pesadamente em controlar narrativas, tanto domesticamente quanto internacionalmente. Dentro da Venezuela, mídia independente foi sistematicamente silenciada, através de fechamentos forçados, prisões de jornalistas e controles sobre papel de impressão e transmissões. Internacionalmente, o regime emprega redes sofisticadas de propaganda e desinformação. Canais como Telesur distribuem narrativas pró-regime para audiências latino-americanas. Trolls online e bots amplificam mensagens chavistas enquanto atacam críticos. Aliados internacionais, incluindo certos políticos e intelectuais esquerdistas em países democráticos, defendem o regime ou minimizam seus abusos. A verdade sobre a situação venezuelana é inegável para qualquer observador honesto. Milhões fugiram, a economia foi destruída, direitos humanos são sistematicamente violados e o país tornou-se um narco-estado. No entanto, a propaganda persiste, culpando imperialismo americano ou sanções pelos problemas auto-infligidos pelo socialismo chavista. Meios de comunicação conservadores desempenharam papel crucial em expor a realidade venezuelana. Enquanto grande parte da mídia tradicional muitas vezes tratou o regime com excessiva simpatia ou indiferença, meios conservadores documentaram consistentemente os horrores do socialismo bolivariano. Esta cobertura ajudou a educar públicos globais sobre as consequências reais de políticas socialistas radicais. As lições para o mundo. A tragédia venezuelana oferece lições cruciais que ressoam muito além da América Latina. Primeira e mais obviamente, é mais uma prova esmagadora do fracasso inevitável do socialismo. Não importa quão bem intencionados os proponentes, quão prometedora a retórica, ou quão ricas as condições iniciais, sistemas socialistas destroem economias e liberdades. A Venezuela possuía todas as vantagens imagináveis: enormes recursos naturais, população educada, instituições democráticas estabelecidas e localização estratégica. Se o socialismo pudesse funcionar em algum lugar, seria ali. O fato de ter falhado tão espetacularmente, transformando prosperidade em miséria em apenas 2 décadas, deveria encerrar definitivamente o debate sobre viabilidade socialista. Segunda, a crise demonstra perigos de populismo irresponsável. Chávez chegou ao poder prometendo resolver desigualdade através de redistribuição massiva de riqueza. Ele explorou ressentimentos legítimos de classes mais pobres, mas suas soluções foram economicamente desastrosas. Distribuir riqueza existente sem criar nova riqueza é receita garantida para empobrecimento universal. Terceira, há lições sobre a importância de instituições fortes e independentes. Chávez e Maduro sistematicamente destruíram checks and balances democráticos, controlaram o judiciário, intimidaram legislaturas, silenciaram imprensa livre. Uma vez que estas salvaguardas institucionais foram eliminadas, nada impedia a descida para a ditadura total. Quarta, a experiência venezuelana demonstra como regimes autoritários sobrevivem através de combinação de repressão, propaganda e apoio de potências autoritárias externas. Maduro permanece no poder não por legitimidade popular, mas através de violência estatal, controle informacional e suporte de Rússia, China e Cuba.
Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe deste vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.